Sejam bem-vindos todos. Vamos aguardando o pessoal chegar para a gente falar de um tema muito importante hoje. E trazendo um pouco de suavidade, né? Leveza para as nossas vidas, para os nossos corações, para as nossas mentes. A nossa convidada deste quadro, Fábio Zanin Convida, é a Giulia Viotti, minha amiga, minha colega de trabalho, psicóloga, humanista, e ela também tem uma formação, a Giulia, em psicoterapia focada no cliente, né? Na pessoa. Giulia tem uma vasta experiência com o trabalho social. A Giulia tem essa competência, ela conhece muito o assunto, ela vem trazer para a gente esclarecimentos importantes, tais como a violência contra as mulheres, que tem aumentado no nosso país, infelizmente, principalmente no início da pandemia, violências contra as crianças de toda ordem, física, moral, psicológica, sexual, infelizmente. Então a gente vai falar disso, da psicologia e os direitos humanos, uma articulação necessária. Então a nossa convidada de hoje é a Giulia Viotti, uma alegria muito grande recebê-la. Vamos convidá-la. Oi, Giulia! Olá, Fábio. Tenho certeza, Giulia, que você vai trazer assuntos, né, tão importantes, Giulia, para o nosso debate. Óbvio, né, Giulia? Todas as pessoas que vieram aqui, lógico que em uma hora a gente não tem, né, assim, o tempo todo que a gente mereceria, mas eu acho importante, pelo menos, levantar questões, né, Giulia? Saber que existem certas questões, porque a Sim, gente ainda não sabe tudo, né, sim, com sobre esse certeza. assunto, né, e a gente pode, eu acho que pode colaborar muito com a gente, com o profissional, né, Giulia? E Hum, também com a pessoa que está em casa, com os pais, com os filhos, né? Então, Giulia, gostaria que você se apresentasse, o espaço é teu, minha querida. Fala um pouquinho de você, Giulia, do teu currículo, do teu histórico, né? Para as pessoas te conhecer. E aí a uhum. gente começa, então, com essa linda live, né? Com este assunto tão importante, que é a psicologia e direitos humanos, uma articulação necessária. Isso, muito obrigada. Seja bem-vinda, minha querida. Então, Sim, agora é com você, Giulia. muito obrigada, Fábio. Primeiro eu queria agradecer mesmo, né, pelo seu convite, né? É um prazer para mim estar aqui com você, né? Eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito você também, né? Esse seu Muito trabalho obrigado, Giulia. com as lives, né? Tem sido muito bacana mesmo, né? Então, para mim é um prazer estar aqui podendo falar desse assunto, né? Que eu sei que é um assunto difícil, é um assunto que é pesado, né? Mas toda vez que a gente fala sobre isso, a gente tenta trazer informações, né? Trazer informações importantes para ajudar mesmo as pessoas que têm dúvida, né? As pessoas que precisam buscar por auxílio. Então, que bom, né? Que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Ô, Giulia, a minha gratidão é recíproca em te ter aqui, né? Além de você ser uma amiga do coração, eu conheço a família, né? O núcleo familiar, o seu pai, a sua mãe, pessoas tão queridas, né? E eu acho, você tocou num assunto, Giulia, muito importante. São assuntos pesados, muitas vezes delicados, mas extremamente necessário, né, Giulia, que a gente olhe para isso. Porque, como eu estava falando no início, né, Giulia, essas violências morais, psicológicas, físicas, já não é de agora, né? Isso existe desde que o ser humano é ser humano. O Sim, que se falta é dialogar, né, Giulia, e trazer soluções. E isso é possível. Isso a gente pode parar com isso, né?
Com certeza. Bom, então meu nome é Júlia, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho, né, com psicologia clínica e também na área social, na área das políticas públicas, já há 7 anos. Eu me formei pela PUC no ano de 2012 e depois, como você falou, fiz o meu aprimoramento na área da psicologia humanista, né, que é a abordagem que norteia mesmo o meu trabalho. E também fiz um curso de atualização na questão da prevenção da violência nos territórios, né, que tem mais a ver com o meu trabalho nas políticas públicas. E esse trabalho E é... eu, Né? desculpa, Júlia, pode continuar, desculpa. Eu só ia falar que esse tema, né, dos direitos humanos é um tema que me interessa muito, né, é um tema que eu acredito que tem tudo a ver com a psicologia, mas que realmente, como você falou, precisa ser mais divulgado, né, eu acho que a gente precisa compreender mais qual que é a relação entre essas duas coisas, por isso que eu acho importante. Exatamente, Júlia. E estamos agindo, né, Júlia? Você está atuando. Quando você fala isso, é verdade, né? Eu me lembro de profissionais que eu trouxe aqui, né, Júlia, falando sobre as práticas integrativas complementares também, né, que já estão aí no Brasil inteiro, mas requer também um projeto do psicólogo, né, que chegue lá com algo pronto para trazer para a sociedade, né? Não é esperar também, é atuando mesmo, como você falou, Júlia. Ô, Júlia, posso começar então as perguntas, né? Porque, nossa, eu acho tão legal, viu? Eu acho que vai esclarecer muita gente. E se sobrar tempo, pessoal, a gente abre, né, Júlia, para mais questões dentro deste tema. Sim, Vamos vendo, né? tem muito assunto. Então, isso. Então, Júlia, como que a psicologia, já que você tocou nesse assunto, né? Ela se relaciona com os direitos humanos, porque estão juntos, né? Isso. Acho que primeiro a gente pode fazer uma retomada do que são, né, os direitos humanos. A gente ouve falar muito sobre isso, às vezes na mídia, mas muitas vezes a gente não entende exatamente. Então, acho que é importante lembrar, assim, que desde lá da antiguidade, das sociedades antigas, sempre houve uma preocupação com os valores que vão reger, né, a sociedade, assim, como conviver de uma forma harmoniosa, de uma forma pacífica. Então, desde lá da antiguidade, das comunidades antigas, vieram algumas cartas de princípios para reger, né, essa convivência humana. Mas a gente começou a pensar nos direitos humanos da forma como a gente tem hoje, no século XX, principalmente no pós-guerra. Né? Então, depois das guerras mundiais, né, que a gente viveu, a gente presenciou muitas atrocidades, muitas violências de várias ordens. Então, o mundo começou a pensar um pouco mais, né, em quais são os direitos de todo ser humano, né, para que nenhum ser humano vivencie de novo aquelas situações de guerra, de violência, de discriminações. E então se começou a pensar mais sobre isso e a sistematizar todo um ramo, né, do direito que visa falar sobre os direitos fundamentais, né, que são os direitos humanos. Esses direitos, eles são universais, né, então todo mundo tem esses direitos, independente de qualquer coisa, independente da nacionalidade, independente da religião, da orientação sexual, do gênero, né, independente do país de origem. São direitos que todos têm simplesmente por serem humanos, né? Nossa, que coisa linda, viu, Júlia? Sim, é muito bacana, né? Bom lembrar, né, Júlia? Porque, por incrível que pareça, não é todo mundo que sabe disso, né, Júlia? Que coisa linda, só esse início que você deu, Júlia, lá, me lembrou a época da faculdade, mas como é importante retomar, né, Júlia? Sim, com certeza. E porque a psicologia ela é muito nova ainda, né? Mas, Júlia, eu só abri um parênteses. Vamos embora, que tá muito bom esse assunto aí. Fique à vontade. Então, e aí a gente tem um primeiro documento que fala sobre os direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que foi divulgada pela ONU, né? Então, é esse documento do pós-guerra que visa essa prevenção mesmo, né, de todas as formas de violações. E se assenta principalmente no princípio da dignidade humana. Então, o direito básico de todo homem é viver, né, com dignidade, em segurança, tendo acesso à alimentação, à saúde, à educação, tendo acesso a lazer, à moradia, né,
tendo acesso também à convivência familiar, comunitária, ao trabalho. Necessidade básica, né? Isso, as necessidades básicas também. Então, o princípio da dignidade humana é o princípio que rege, né, toda essa discussão mesmo. E aí a gente entra na psicologia, né? O que isso tem a ver com a psicologia? Já no nosso código de ética, que é a principal carta, né, que a gente tem dos princípios do nosso trabalho, o principal documento, tem um artigo que fala que é dever de todo psicólogo enfrentar as formas de violência, né? É dever do psicólogo contribuir para combater preconceitos, combater discriminações. Então, toda a prática da psicologia tem que estar baseada nisso, na verdade, né? Em conseguir identificar as violações de direito e prestar orientações, né? Encaminhar essas pessoas. E aqui eu penso principalmente nesses grupos que são vulneráveis, né? Como você falou, as mulheres. As mulheres são um grupo vulnerável porque, historicamente, sofreu muita violência, né? Nós, mulheres, vivenciamos, e até hoje, né, numa sociedade muito machista, de muitas exclusões, né? Se a gente pensar também na criança e no adolescente, por exemplo, né? Estão numa fase do desenvolvimento que precisam ser cuidadas. Então, se os adultos negam esse cuidado, eles também não tem como se defender sozinhos, né? Então, é um grupo vulnerável também. Então, existem vários grupos vulneráveis, né? Então, hoje a gente vai focar mais nesses dois, né? Mas a gente pode pensar na população idosa, né? Nas populações que sofrem preconceitos e discriminações de várias ordens. Quando a gente vê na situação do mundo, né? As pessoas migrantes, os refugiados, né? Então, os direitos humanos buscam avaliar todas essas situações de vulnerabilidade e a psicologia tem que estar atento a isso. Né? E eu acho que é importante falar também assim que a questão dos direitos humanos impacta diretamente na saúde mental, né, das pessoas. Porque quando a gente vive com os nossos direitos garantidos, né, a gente tem todos esses acessos que eu falei agora, né, todos esses direitos garantidos, a gente vive em bem-estar, né, a gente vive uma vida plena, com saúde. Mas se a gente vivencia alguma situação de violência, de conflito muito extremo, né, ou de violação das nossas necessidades básicas, isso traz um sofrimento psíquico, né, isso pode... Excelente você falar isso, Júlia, exatamente. Porque isso pode vir lá de trás, né, Júlia, desde muito pequenininho, e o ser humano carregar isso até a sua morte, né, Júlia? É muito sério você falar isso. Sofrimentos que já às vezes tem no lar, né? Quando um pai e uma mãe não são, de fato, pai e uma mãe por causa de sérios de fatores, né, Júlia? De drogas, a pobreza mesmo, o sofrimento, como você falou, né? Se os que devem dar já não têm o equilíbrio, né? Então é um assunto sistêmico, né, Júlia? Sim, exatamente. Então, isso pode trazer adoecimentos psíquicos, né, assim, transtornos mesmo de ansiedade, depressão, entre outros, e o adoecimento das relações, né, que isso também acontece, como você falou, às vezes o cuidador ali faz uma violência, isso rompe aqueles vínculos, aqueles cuidados, então é muito prejudicial também para as relações entre as pessoas. Exatamente. Ah, que legal, viu, Júlia? Ô, Júlia, e os lugares, assim, os serviços, né, que o psicólogo ele atua para garantir esses direitos humanos? Se você puder também falar um pouco, né? Sim, eu penso que, na verdade, a psicologia ela tem que estar comprometida com essa temática em qualquer área de atuação, né? Na clínica, nos hospitais, nas escolas, nas políticas públicas diversas. Então, onde a gente está, a gente precisa levar, né, esse olhar. Como eu falei, a gente tem que estar atento às pessoas que estão vivenciando vulnerabilidades, sofrimentos e buscar informação para orientar essas pessoas. A gente conseguir levar o nosso conhecimento para promover esses direitos em qualquer ambiente. Mas existem alguns serviços específicos que trabalham com essa questão, especificamente, né, que são os serviços da assistência social, né, então aqui no Brasil a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né, que é parecido com o SUS, né, só que o SUS ele é da saúde, o SUAS é da assistência social, e o principal objetivo dos serviços do SUAS é a garantia de direitos.
Então, nós temos os equipamentos do SUAS, né, como o CRAS e o CREAS e os serviços de acolhimento, né, que trabalham, então, com a garantia desses direitos, né. Nos CRAS, a população pode buscar um auxílio das necessidades básicas, né, de alimentação, moradia, renda, convivência familiar. Então, todas as necessidades básicas, né, são atendidas pelo CRAS. Então, o CRAS tem vários serviços, como os grupos de fortalecimento de vínculos, né, em que podem participar famílias, o acompanhamento familiar, os benefícios socioassistenciais vários, né, que a gente conhece, também são ofertados pelo CRAS. Então, toda essa parte das necessidades básicas. Já o CREAS trabalha, né, com a garantia dos direitos, né, no CREAS, quando existe alguma situação de violação de direitos, alguma situação de violência. Então, é quando a família já vivencia uma fragilidade maior, né, e precisa trabalhar com a questão da violação dos direitos para romper. Né? Então, essa é a diferença, né, entre os CRAS e os CREAS e os psicólogos e outros profissionais, né? Na verdade, tem vários profissionais que atuam no SUAS, né? Então, os assistentes sociais, advogado, né? São pessoas que podem contribuir para essa garantia de direitos e que trabalham nesses dois equipamentos. Atuando mesmo, né, na sociedade, pela paz, como você também é a cultura da paz, né, Júlia? Porque todo esse corpo, eu imagino que seja para justamente trazer, assim, opções para essa família, né? O que pode ser feito, deve ter um acompanhamento, né, Júlia? Isso, exatamente. Nesses locais, as famílias encontram um acompanhamento psicossocial, né? Como eu falei, não é apenas psicológico, mas é multidisciplinar, né? Com uma equipe de profissionais, então recebe o acompanhamento dos serviços através de atendimentos individuais, atendimentos em grupo, visitas domiciliares, esses trabalhos, assim, de divulgação, né? Como a gente está fazendo hoje, é muito feito nos equipamentos também. Então, as famílias podem buscar os equipamentos e o SUAS, ele está presente no território nacional todo, né? Toda cidade tem pelo menos um CRAS, né? Mesmo as cidades que são menores, que às vezes não vão ter todos os equipamentos, mas pelo menos um CRAS sempre tem em cada município para as pessoas poderem acessar e serem orientadas. Olha aí, pessoal, que interessantíssimo já, viu? Ô, Júlio, eu queria voltar um pouquinho na questão da violência da mulher, né? Se a gente pudesse falar um pouco quais são esses tipos de violências que elas mais sofrem e quais são os órgãos que podem ajudar as mulheres, né? E a gente como profissional, mais uma pessoa também que é da família, um leigo, né, Júlia? Se você puder falar um pouquinho disso, porque é algo que aumentou, né, Júlia? Segundo as estatísticas, houve um aumento. E como você falou, Júlia, são várias vertentes terapêuticas, psicoterapêuticas que têm esse olhar, né? Vem lá de trás. A própria constelação, a análise transacional, né? Os scripts familiares, né, Júlia? Então, eu achei, assim, formidável você tocar nisso, porque muitas vezes julga-se aquele indivíduo, né, Júlia? Mas não se sabe qual seio familiar que ele nasceu, o que ele sofreu, quais foram os modelos para ele de vida, né? Então, é bem vasto mesmo esse assunto, né? Sim. Em relação à violência contra a mulher, o que a gente tem no Brasil, né, o marco jurídico mais importante para falar sobre isso é a Lei Maria da Penha, né, de 2006. Isso. Que é uma lei bastante conhecida, que protege a mulher de qualquer tipo de violação, de violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha ela é mais específica para as violências domésticas, porque, infelizmente, né, a gente sabe que as mulheres, elas vivenciam muito mais violência dentro das próprias casas, no âmbito das relações íntimas de afeto. Né? Então, por maridos, ex-maridos, ou namorados, ex-namorados, familiares mesmo, irmãos, tios, parentes, né? Então, é uma lei que visa ofertar uma proteção para a mulher nessas relações íntimas de afeto, né?
E uma das maiores importâncias, assim, dessa lei, né, que traz uma contribuição muito grande, é justamente tipificar vários tipos de violência. Porque, às vezes, quando a gente fala de violência, a gente entende somente a física, né, uma agressão física, um machucado físico, Excelente, Júlia, exatamente. né, e, na verdade, não. Existem várias outras formas de violência que são tão graves quanto uma violência física, né. Então, por exemplo, a lei, ela traz 5 tipos de violência: a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual, né? Então, são várias formas de violação dos direitos da mulher, né? A gente poderia dar alguns exemplos, né? Como aquele... Isso que eu ia te pedir, Júlia, alguns Isso, exemplos, seria super alguns legal de a gente exemplos. entender. Por exemplo, mais amplos, né? Então, quando um companheiro Isso, proíbe a mulher de ver os amigos, de ter contatos, né? Proíbe assim, a liberdade, né, da mulher, a liberdade de trabalhar, às vezes a liberdade de gerir o próprio dinheiro, né? É um familiar ou um companheiro que não permite que a mulher tenha acesso ao seu próprio dinheiro ou ao trabalho, que tem muitos ciúmes, muito controlador e xinga, controladores. ofende, né? Ou cerceia, né? Os direitos da mulher. Então, as ofensas, né, ou falar mal da mulher para familiares, para amigos, com o intuito de que ela perca as suas redes sociais, né, a violência sexual, né, qualquer ato sexual contra a vontade da mulher. Então, a gente tem que Exatamente, Júlia. entender que são vários tipos de violência, né, são várias formas de violação. A violência física talvez seja a que mais aparece, a que mais choca a gente, né? Mas as outras formas, elas também são muito prejudiciais, porque prejudicam a autoestima daquela mulher, né? Prejudicam a autonomia daquela mulher. Então, ela passa a ficar isolada, muitas vezes, né? Da sua rede de apoio. E isso é muito Nossa. grave. E muda toda a estrutura dessa mulher, né? O seu mental, a sua psique, né, Júlia, fica completamente afetada. A mulher, a gente sabe, né, Júlia, trabalhando como psicólogo, como você falou, é interessante. Não é só uma coisa de controlar, não é só algo físico, né? Tem mulheres que sofrem agressões psicológicas horríveis, ameaças, né, do tipo Ameaças. psicológicas, né? Não pode nem visitar a família. Então, e aí, Júlia, essas pessoas conseguem também, essas mulheres, no caso, como a gente está falando das mulheres, né? Elas também conseguem ajuda, né? Acompanhamento e tudo. Isso. Aí, no caso, né, das mulheres em situação de violência, o ideal é a busca por ajuda em algum lugar. Pode ser em qualquer órgão público, inclusive, né? Um posto de saúde ali do bairro, o CRAS, né, da sua região, o Isso. CREAS do seu município, né? Existe um Ligue Denúncia que é bem interessante, que é nacional, que é o Ligue 180, né? Que é uma ligação, é um número gratuito que a própria mulher pode ligar no Ligue 180 para ter informações, para saber o que existe no município dela, para proteção dela, ou qualquer pessoa que saiba, né, de uma situação, um vizinho, um parente, pode denunciar no Ligue 180 até de forma anônima, né, para que a mulher ela Isso, receba essa legal essa ajuda. informação também. Nas Ô, delegacias Júlia, uma outra... também. Desculpa, pode repetir, Júlia. Assim, eu falei nas delegacias, né, também, tem as delegacias da mulher em vários municípios e tem também a polícia militar, né, então existem vários espaços onde essa mulher pode buscar ajuda, mas a gente percebe que uma coisa muito importante é que a mulher encontre apoio social, né, que a família, que os amigos deem esse suporte, né. Eu vi que alguém comentou aqui, acho que foi minha tia, que comentou sobre o machismo, né? E realmente, né, a Isso. gente vive numa sociedade muito machista, em que muitas vezes essa mulher que vive a violência, ela é julgada, né? Ela é culpabilizada. Eu gostaria de entrar nisso agora, Júlia, porque a mulher, né, a gente pode... Eu ia te perguntar isso, como que a mulher pode conseguir romper essas situações de violência, né? E eu adorei isso que você falou, Júlia, porque a gente escuta, eu digo senso comum, né, Júlia? Lógico, globalizando, é a primeira coisa mesmo, é o que você falou, vem o julgamento. Ah, mas ela não larga por causa disso.
não larga, né? Na hora vem o julgamento. E muitas vezes a gente não sabe nem um grão de areia do que aquela pessoa está sofrendo, por que ela se submete, digamos assim, né? A inúmeras e às vezes anos, né, Júlia? Sofrendo de tudo quanto é maneira. Então, eu gostaria que a gente fosse um pouquinho mais profundo, Júlia, e você também como psicóloga, e trabalhando, atuando nesse meio, o que você acha? Quais são os fatores, né, que faz com que a mulher continue sofrendo ali, né? Sim. E não sai daquele movimento. Não tem um movimento de mudança, né, às vezes, no início. Sim, são inúmeros fatores, né? Como a gente está falando, é uma realidade muito complexa, então a gente nunca pensa em um fator só, a gente sempre pensa num conjunto. Então a gente tem desde os fatores emocionais, né, que dificultam a ruptura daquela relação violenta, né? Por exemplo, o medo, né, a vergonha, né? Às vezes a mulher ela tem receio mesmo, medo, né? Porque às vezes ela quer se separar, quer sair de casa, mas aquele agressor, né, aquele companheiro ameaça, né, assim, faz ameaças gravíssimas, então o medo, ele é muito presente, né, a dificuldade também, né, como a gente falou, a mulher que vivencia a violência, ela já está com a autoestima fragilizada, ela já está frágil, então para ela ter, né, uma decisão importante dessas de vida, para ela muitas vezes é difícil, ela ainda precisa passar por um fortalecimento, a gente usa o termo empoderamento, né, da mulher, o empoderamento psicológico e social, para que aí sim ela consiga adotar as medidas. Né? Então, a gente tem esses fatores emocionais, a gente tem, sim, fatores financeiros, sociais, né? Então, como eu falei, muitas mulheres que vivem a violência são privadas do trabalho, do estudo, muitas vezes dependem financeiramente daquele familiar, se preocupam com os filhos, né? Porque se separar, Exato. como que vai cuidar dos filhos, como que vai ser a questão das crianças. Então, tem várias questões e tem muito forte, como a gente estava falando, essa questão cultural, né? Desse machismo, desse julgamento, né? Existem muito, assim, algumas imagens que a gente tem na sociedade, né? Por exemplo, a mulher que gosta de apanhar, né? A gente ouve muito isso, né? Isso, Júlia. A mulher gosta, fica, né, nessa relação porque gosta. E assim, ninguém gosta, né, de vivenciar uma situação de violência. É como você falou, tem muitos outros fatores por detrás disso que mantém aquela mulher naquela relação. Então, muitas vezes ela pode também não buscar ajuda por vergonha, por medo desse julgamento, né, por temer que as pessoas já rotulem ela, né, dessa maneira. Então, a falta de apoio social, né, a falta, assim, de amigos, de família que apoiem essa ruptura, também contribuem para a manutenção, a gente chama ciclo de violência, né, esse ciclo de violências que se repetem. Ô, Júlia, eu não tenho como não fazer uma pausa, porque você me conhece, Júlia, e quem me conhece, eu sou muito sensível. Você sabe que, por um minuto, eu me coloco no lugar de uma pessoa que sofre uma violência, Júlia. Saiba você, né? Eu quero saber que você é um presente com esse assunto, com tudo isso que você está trazendo. E as mulheres que estão escutando isso, as pessoas, às vezes os homens também, crianças, né? Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto também, viu, Júlia? Saibam que há, sim, saída. É possível sair da violência, né, Júlia? Eu acho que esse é o foco que mais me emocionou até agora, por isso que eu fiquei mesmo tocado, né, em dizer, há um movimento, mas não fique na violência. É o que você falou, existe um medo, né, Júlia? E muitas vezes esse medo é fantasioso. Ah, se eu atravessar essa cortina, vai acontecer isso. Não, às vezes não vai. Vai ser muito melhor. Parabéns, Júlia. Vamos continuar, porque o nosso tempo é lindo, né? Sim. Ô, Júlia, eu gostaria de entrar, óbvio, né? Só porque é o tema que está no Brasil. Mas isso começou antes da gente nascer, antes mesmo, desde o início da civilização, né, Júlia? A gente já via, e que é a violência contra as crianças e adolescentes, né? Eu gostaria que você entrasse um pouco também nesse assunto, né? E quais são os órgãos que tem, sabe, Júlia? Quais são os tipos de violências que essas crianças sofrem e também o que a gente pode fazer, né? Tanto como profissional, como familiar, como leigo, o que pode se meter, não pode, né, Júlia?
eu adorei que você falou da ética, Júlia. Eu me lembro lá, muito tempo atrás, fazendo ainda estágio, né? E aí a gente trabalhando tudo, já atendendo pessoas da comunidade, né, Júlia? E me deparei com uma pessoa que disse que ia se suicidar. Então, foi um grande aprendizado, porque a gente tem, né, para quem não sabe, o código de ética permite que a gente quebre esse sigilo para salvar uma vida, né? Então, acho bem importante esse assunto e então eu gostaria que você respondesse, Júlia, um pouquinho sobre isso, né, sobre a violência que as crianças também sofrem e o que a gente pode fazer, né? Uhum, sim. Para as crianças e adolescentes, o marco legislativo, né, mais importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, de 1990, né, então nós temos a Lei Maria da Penha para as mulheres e o Estatuto que visa essa proteção das crianças e dos adolescentes. E um órgão muito importante, né, na garantia desses direitos das crianças, especificamente, são os conselhos tutelares, né? Então, assim, além de toda aquela rede, né, que eu já falei, dos CRAS, CREAS, né, os postos de saúde, polícia, né, além de toda essa rede, que também atua com crianças e adolescentes, a gente tem a função dos conselhos tutelares, que é de receber as denúncias, né, que é de fazer esse primeiro contato com a família, entender o que está acontecendo, encaminhar essas famílias para os serviços que vão conseguir atender, né, melhor as demandas dessa família. Então, os conselhos tutelares, eles também existem em todos os municípios, e é muito importante, né, qualquer pessoa que entre em contato com alguma situação de violência, que faça esse informativo ao conselho tutelar, né, ou de forma anônima, ou realmente, né, se identificando, porque para que essas crianças, elas tenham uma proteção, né, então, no caso das crianças, né, até em termos legais no Brasil, a criança e o adolescente são públicos prioritários, porque se entende que elas não têm como se defender sozinhas, né? É o que a gente falou lá no Exato, são vulneráveis, né, Júlia? Elas dependem, né, dos adultos, cuidadores, responsáveis para se desenvolver, para ter acesso aos seus direitos e para ter um desenvolvimento saudável. É por isso que é muito importante a denúncia de qualquer forma de violação contra elas. E no ECA, né, e também posteriormente, a gente já veio conhecendo várias formas dessas violências. Então, assim como acontece com a mulher, não é apenas violência física, né, mas as crianças também vivenciam violências psicológicas, né, através de xingamentos, ameaças, exclusões, né, a questão da negligência e do abandono, né, que é quando os familiares, os cuidadores, eles não provêm os cuidados necessários, incluindo o acesso, né, à educação, à saúde. Então, quando a criança e o adolescente não estão tendo acesso à educação, não estão tendo acesso a tratamentos de saúde necessários, isso também é uma forma de violação. Né? Hoje em dia se fala muito também da alienação parental, né, que é no caso de separação dos pais, quando um genitor fica colocando as crianças contra o outro genitor, né, fica prejudicando o convívio da criança com a outra família, né, restringe as visitas, enfim, né, tem várias questões e hoje os casos de alienação têm ganhado muita visibilidade, né, até com leis que visam tratar mais dessa questão, porque é uma forma também de violência que afeta muito o desenvolvimento e os laços familiares. Né? Tem a questão do trabalho infantil, né, que também é um assunto muito falado dentro das políticas de assistência social. Existem trabalhos específicos para a questão do trabalho infantil, né, que é quando a criança ou adolescente eles começam a trabalhar fora, né, da idade, muitas vezes em locais insalubres, né, muitas vezes prejudicando o acesso dessa criança à escola, lazer, né, então isso também é uma forma de violência, e as violências sexuais, né, infelizmente, como a gente está vendo agora na mídia, né, as formas de violência sexual, até os 14 anos de idade, qualquer relação sexual é considerada um crime, né, é considerada uma violação de direitos. É importante mesmo falar sobre isso. A gente não pode mais não olhar, né, Júlia? Isso. Porque está tendo muito isso desde que a gente é gente. Ô, Júlia, por que as famílias elas não conseguem, muitas vezes, romper com a violência contra as crianças, né? Porque já vem assim, né? A coisa já é lá de trás. E se repete, né?
Sim, na área social, né, a gente tem um conceito que é o dos ciclos intergeracionais, né, então a gente percebe que, assim, isso não é uma regra, né, assim, até a gente tem que tomar cuidado com isso não é uma regra, Isso. mas existe, né, muitas vezes uma reprodução da violência, né, então um pai, uma mãe que muitas vezes sofreram uma violência ou que já vem de um contexto violento, muitas vezes tem dificuldade para ofertar um cuidado mais carinhoso, né, mais amoroso com o filho, por não ter esse modelo, né? Então a gente chama isso de uma repetição, né, de um ciclo que se repete ali entre as gerações da família, né? Isso, como eu falei, não é Isso. uma regra, né? Pode sim ter casos de pessoas que não tiveram, não sofreram nenhuma violência e praticam essa violência com o outro. Então, assim, é preciso tomar cuidado, mas essa ideia dos ciclos, ela é importante para a gente entender esse padrão cultural que existe. Né, do mesmo jeito que existe aquele padrão cultural da mulher, né, que julga a mulher, que culpabiliza a mulher pela violência, a violência contra as crianças também é muito cultural. Né? A gente tem muito uma ideia de que bater nas crianças é algo educativo. Né? A gente tem muito essa ideia, né? Tem que Isso. apanhar, ou meu pai me batia e eu virei gente, né? Tem muito esse tipo de fala na Tem sociedade, muito isso. né, que a criança precisa ser corrigida com violência. E então, assim, em termos da sociedade, a gente ainda tem muita dificuldade de pensar em uma educação que não seja violenta, né? Que uma educação que passe mais pelo diálogo, pela comunicação, né? Com outras formas de educar mesmo sobre os limites, sobre as regras, né? Muitas vezes as pessoas elas veem o bater ou o agredir como uma forma de correção, né? Sendo que, na verdade, quando a gente faz isso, a gente só está ensinando a criança a viver também no mundo violento, né? Então, acho que é muito importante a gente perceber isso, né? Que muitas vezes nós, enquanto sociedade, também promovemos essa cultura de violência, que acaba chegando nas famílias, nas crianças. Excelente colocação, Júlia. Concordo 1000%. Nós precisamos olhar para a gente, pai, mãe, filho, todos, né? Atenção. E criança, né, Júlia, não adianta você falar. Ela observa e ela apreende o que ela vive. Não é o que você está falando para ela, né? Isso. Vamos lá, Júlia. Nosso tempo ainda tem um pouquinho aqui, viu? Vou aproveitar aqui. E Sim. aí, Júlia, vamos entrar né, na psicologia, como que ela atua ajudando essas famílias, então. Né? Vamos dizer que tem pessoas que desejam ajuda e Uhum. querem buscar. Então, como que a psicologia pode atuar ajudando elas, né? Sim. Bom, acho que primeiro é importante lembrar, como eu já falei, que o trabalho com essas famílias é sempre interdisciplinar, né? Sempre com vários profissionais. Então, a violência é um fenômeno complexo e para a gente poder combater isso, né? E trabalhar junto com essa família, a gente sempre vai precisar de outros profissionais. Então, é a psicologia junto com o direito, né? Junto com o serviço social, com os órgãos de segurança pública, enfim, é toda uma rede, né, que precisa atuar junta, né, para poder proporcionar para essas famílias uma superação da Esse violência, suporte, né? né? E Mas saber que entender elas podem buscar, né? Em todos esses órgãos já comentados por você aqui, né, Júlia? isso, Ô, exatamente. Júlia, sobre a pandemia um pouco, né? Como que ela afeta as famílias que estão vivenciando situações de violação de direitos? Hum. Entrando mais ainda a pandemia, né, que a gente está vivenciando há alguns meses já. Isso. Desde o início da pandemia, a gente vê estudos, né, que mostram um aumento dos índices, né, da violência. A gente vê várias reportagens sobre isso, e a gente entende que, na verdade, a violência ela se agrava por conta do distanciamento social, né, porque, como a gente falou antes, para as famílias conseguirem romper a violência, é importante uma rede, um suporte, né, e a pandemia, ela dificulta isso, né, muitas vezes a família, os amigos não estão por perto, então, a violência ela fica cada vez mais dentro de casa, né? Mais invisibilizada Exato, né? ali dentro de casa, e as famílias estão tendo menos acesso às redes de proteção, né? Então, por exemplo, as crianças, quando elas vão na escola, né, tem ali os professores, né, que percebem se a criança está diferente, se a criança está apresentando algum sofrimento, mas como as crianças não estão indo para a escola, então até dificulta essa questão, Exatamente. né?
de identificar as violências. Então, eu acredito que mais do que nunca a gente precisa reforçar essas redes de solidariedade, né? Se a gente sabe que alguém, alguma família está passando por um momento difícil, está precisando de ajuda, a gente precisa estar perto, né? Ainda que seja por um telefonema, né? Ofertando alguma ajuda, né? Eu vi hoje, inclusive, que saiu uma campanha da CEDES, se não me engano, enfim, do governo de Minas falando sobre isso, assim, né? Sobre essa questão mesmo do distanciamento social sem violência, né? Que a gente não pode, assim, por conta da pandemia, deixar de prestar auxílio para aquelas famílias que a gente sabe que estão passando, né, por isso. O trabalho que a gente faz é sempre um trabalho de fortalecimento emocional, né, de compreender essas questões culturais, né, de trazer um pouco mais de luz sobre essas questões e questionar, né, então é isso, se um pai, uma mãe traz a questão do bater educativo, a gente vai trabalhar o oposto disso, né, vamos questionar se não existem outras formas de educar, até muito melhores, né, que vão contribuir para o desenvolvimento maior mesmo, né, da criança, do adolescente. Então, assim, o nosso objetivo é sempre trazer essa reflexão, né, sobre esses padrões familiares, sobre a história de vida daquela família ou daquele indivíduo que está buscando ali aquela ajuda, né, então a gente vai trabalhar sempre dessa forma ampla, né, para as mulheres, né, como eu falei, é trabalhar muito a questão do empoderamento psicossocial, né, o fortalecimento da autoestima, o fortalecimento das relações, né, ela entender que existem outras possibilidades de relação, né, que são, né, não violentas, trabalhar a autonomia, né, então são vários os fatores que a gente pode trabalhar com essa família, e para isso, como eu falei, as pessoas podem buscar, né, esse auxílio. Isso. Não, eu te escutando, Júlia, me vem muito à mente vários projetos que a gente vê mesmo no Brasil todo, né? E sempre eu falo essa frase, né? Quem busca, encontra. Quem procura, acha, né? E é muito importante saber, eu gostaria só de focar um pouco mais nisso que você falou, porque tem também reclamações de pais, né? Que já me tocaram muito, como você citou, do pai falar, eu não sei o que fazer. Eu só sei bater para ele sossegar, para ele não sei o quê, para ele ficar quieto. E saibam, né, os corajosos que querem mudar, porque a gente precisa ter coragem, né, de assumir as nossas dificuldades, né, Júlia? E dizer, olha, eu não quero mais educar através da violência. Então, saber o pai e a mãe, né, saber que eles podem sim ter um suporte, ter um apoio, e através não só do diálogo, né, porque a psicologia ela traz algo muito maior ainda, né, Júlia? É um diálogo humanizado, é um diálogo com propostas para aquela vida daquela pessoa, né? Não é nada pronto. Eu acho que é isso que a psicologia traz, né? Ô, Júlia, eu gostaria que você falasse um pouco como que você atende, se você está atendendo online, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho também como te encontrar. Sim, eu estou aqui no Instagram, né? Eu tenho a minha página profissional, Julia Viotti Psi. Eu estou atendendo online, né? No meu trabalho clínico, né? Eu estou atendendo online, estou fazendo os atendimentos, então eu estou disponível, né, aqui no Instagram, se alguém tiver algum questionamento, né, eu sei que esse assunto realmente suscita muito, né, muitas pessoas têm dúvidas, às vezes querem conversar de uma forma mais individualizada, então eu fico à disposição. E como eu falei, assim, o principal também nesse assunto são as políticas públicas, né, então, não só aqui em Poços, né, eu vi que tem pessoas aí de outros municípios, é importante saber que em todo município, né, tem a rede pública, né, tem os setores, os conselhos tutelares, os CRAS, os postos de saúde, que a pessoa pode buscar, né, um atendimento gratuito, né, direito da pessoa ter acesso e ela vai encontrar uma equipe, né, especializada que vai atendê-la. Né, então, isso eu acho que é muito importante dizer também, né, porque, como eu falei, a atuação da psicologia nesse campo, ele não é da clínica individual, né, somente, né, mas ele é de toda uma rede,
de serviços, né, que a gente precisa acionar, que é direito de toda a população, né, acionar essas redes de serviço gratuitas, enfim, né, que está presente em todo o município. Exatamente, saber que a pessoa pode buscar, né, ajuda, né, Júlia? Tem Sim. muita gente que não tem, nem sabe disso, né? Sim, exatamente. Tem um Disque Denúncia também que eu não falei, ainda que é o Disque 100, né? Então, para a mulher tem o Ligue 180, né? Que é aquele canal de informação e denúncia. O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos, né? Que pode ser denunciado qualquer forma de violação de direitos humanos. Violência contra criança, contra adolescente, contra pessoas idosas, discriminações diversas, qualquer tipo de violência pode ser denunciado no Disque 100. É uma ligação Olha gratuita. aí que legal. É muito Interessantíssimo, Júlia. Parabéns. Olha, importante. tá vendo, pessoal? Isso é importante saber mesmo, né? Isso, porque aí a pessoa denuncia, né? Às vezes pode ser até anônimo, e essa denúncia ela vai ser encaminhada para o órgão do local, né? Para aquele município, para o órgão que pode atender, que pode fazer uma busca, né? Dessa família, que pode estar perto ali, né? No bairro da família, enfim. Então é muito importante saber que assim existem vários canais, né? Onde a pessoa pode buscar essas orientações. E, Júlia, fala uma palavra assim para essas pessoas, Júlia, do seu coração mesmo, né? Que passam por isso e que de verdade acreditam, né, Júlia? Que pensam e têm esperança de sair desse sofrimento. Então, eu gostaria que você falasse do seu coração, como você mesmo, como psicóloga, né, Júlia? Quais são as palavras que você falaria para uma criança que vai ver esse vídeo, para um adulto, para uma mulher, né, que está, quem sabe, numa condição de um sofrimento? Pode ser de tantos departamentos, né, Júlia? Emocional, psicológico, físico. E o que você diria para essa pessoa, Júlia? Uhum. O mais importante, assim, na minha opinião, é ofertar um acolhimento, né? É dizer para essa pessoa que ela não está sozinha, né? Que tudo isso que está acontecendo não é culpa dela, né? Não foi ela quem está nessa situação porque quer ou porque gosta, enfim, todos esses preconceitos que a gente ouve, né? Acho que é quebrar um pouquinho desses preconceitos e mostrar um acolhimento, mostrar que a gente está ali junto com ela, né, para pensar em soluções, né? A gente também não tem respostas prontas, né? A gente não está ali, né, para dizer para essa mulher que ela tem que se separar daquele companheiro, né? Ou que né, assim, que a criança, né, que ela tem que se afastar da família. Não, a gente está ali para pensar junto com ela caminhos, né, possíveis para realmente a gente trabalhar a autonomia dela, né? Então a gente precisa. Parabéns! Agradeço. Pessoal querido, entendam, psicólogo não dá conselho, a gente não manda ninguém casar, não manda ninguém separar. Adorei, viu, Júlia? Esse caminho lindo das mudanças é do cliente. Nós facilitamos e mostramos as portas, né? Então saibam que tudo tem solução, sim. Tem coisas que podem mudar e para muito melhor, né, Júlia? Sim, com certeza. Acho que buscando auxílio, né? Fortalecendo emocionalmente, fortalecendo as redes sociais, né? O convívio, fortalecendo, né, todos esses aspectos que a gente conversou, existe saída, né, para a situação de violência, né? Felizmente, né, muitas pessoas vivenciam essa situação e rompem, né? E descobrem novas formas de se relacionar, né? Seja afetivamente, seja com a família. Então, é para isso que existem, né? Como eu falei, o objetivo, inclusive, das políticas de assistência social é justamente isso, é a garantia desses direitos, é mostrar que existem outras formas, né, de convivência, e é para isso que a gente trabalha, né? Acho que isso tem muito a ver também, assim, para finalizar, né, com essa questão da cultura de paz, né, como você falou. A gente vive, né, numa sociedade tão violenta, né, que a gente vê tanto, assim, a incitação da violência, e esse trabalho, na verdade, é um trabalho de construção de uma cultura de paz, né, sair dessas lógicas de relacionamento violentos e passar para uma lógica mais pacífica, de mais comunicação, né, entre as pessoas, enfim, esse é o nosso principal trabalho mesmo.
como eu gostei do assunto, como a sua presença amorosa. Você é uma mulher muito inteligente, Júlia. É muito gostoso conversar. Você traz assuntos pertinentes com muita segurança. Adorei saber um pouco mais, viu, Júlia, do seu trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E a gente segue unidos. Uhum. Sim, eu agradeço também, né, Fábio? Acho que eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite, né? Eu gostei muito de estar aqui também, de trazer esse tema, né? Acho que lógico que a gente poderia falar muito mais coisa, né? É um assunto tão complexo, tem assunto para muitas lives, né? Mas eu imagino que, assim, todas essas informações foram as mais importantes, né? Um resumo, e eu espero que possa contribuir muito, né, para quem precisar. E eu agradeço Tenho também. certeza, viu, Júlia, que o assunto que você trouxe vai contribuir. E, Júlia, repete só os dois disques denúncias, da mulher e da cidadania que você falou, não foi? Isso, é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né, que é para qualquer forma de violação de direitos humanos, né, qualquer violência presenciada pode ser denunciada no Disque 100. E o Ligue 180, que é específico para violências contra a mulher. Aí pode fazer denúncia e também eles dão informações, eles dão orientações para a mulher também através do telefone, do Disque. Gente, um grande abraço. Júlia, muito obrigado. Até a próxima. Sigamos juntos. Sim, e um abraço a todos os queridos também, viu? Sim. Que aqui vieram, né, Júlia? Sim, com certeza agradeço a todo mundo, aos comentários aqui que eu consegui ler rapidinho. Muito obrigada.